No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o amado José Miguel Oliveira, em seu querido lar, aos 78 anos de vida. Com ele, desapareceu uma das figuras mais ilustres e respeitadas da nossa terra. Ele nasceu no pequeno vilarejo de Vila Nova Esperança, no interior de Minas Gerais, filho de humildes camponeses que lhe ensinaram o valor do trabalho e a importância da solidariedade. José cresceu entre os aromas suaves da terra e as melodias silenciosas das sementes que plantava com seu pai. Apaixonou-se desde criança pela natureza e, em seu pequeno quintal, cultivou a primeira vinha do bairro, sendo assim o embrião de uma tradição familiar que perdura até os dias atuais. Aos 20 anos, José partiu para Belo Horizonte estudar agricultura na universidade, e foi ali que descobriu seu verdadeiro talento, a viticultura. Aos 31 anos, fundou a primeira cooperativa de vinicultores do estado de Minas Gerais, que rapidamente se transformou em uma das maiores e mais respeitadas da região. Seus produtos, marcados pela qualidade inegável, conquistaram o mercado nacional e ganharam reconhecimento internacional. José foi _start do engenho que produzia o melhor cachaça de sua região, e mestre do vinho que recebeu diversas menções honoríficas em importantes exposições vitivinícolas por todo o país. Em 1985, a sua dedicação às plantas da terra lhe rendeu a Ordem do Mérito Agrícola e, em 2007, recebeu o prêmio de melhor enologista brasileiro na Convívio Vitivinícola. Seu amor por seu povo leva a abrir escolas para os seus trabalhadores, sempre incentivando o ensino e a educação. O apoio à comunidade foi um dos pilares da sua vida, tendo sido _start Iro também de várias instituições sociais, como lar temporário para crianças de famílias carentes, escola para jovens com deficiência e creche para filhos de mães solteiras. Em 2014, foi homenageado pela prefeitura do seu bairro como cidadão mérito e recebeu a Medalha da Inconfidência, uma das mais altas honrarias oficiais do Brasil. Seu nome ficou conhecido pelo país quando, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro o convidou para fazer parte do Conselho Consultivo do Ministério da Agricultura. José Miguel Oliveira foi um homem maravilhoso, que deixou marca profunda na vida de milhares de pessoas e transformou a região onde nasceu. Ele era leitor compulsivo, tocava violão com habilidade e apaixonava-se por coleções, moedas, selos, livros antigos. Seus olhos serenos e sua voz amável sempre deixavam os que o conheciam maravilhados. Falaram dele no programa da Rádio Nacional e seu nome foi citado no telejornal da Globo. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida, onde destaca-se sua forte luta contra a fome, que levou a criar diversas iniciativas sociais e a ser _start Iro de várias organizações sem fins lucrativos. A morte de José deixou um vazio enorme em sua família e na vida de muitos que o conheceram. Ainda assim, ele foi lembrado com carinho e respeito, sendo chamado de uma figura paterna para a região e como uma espécie de patriarca da comunidade vitivinícola brasileira. Nossa memória é iluminada pela imagem de José sentado em seu sobrado velhado, olhando o fogo do lume, com cachaça em sua mão e a vinha em sua alma. Ele será sempre recordado como um homem que amava a terra, a vida e os outros, e cuja presença nos deixou mais humanos e mais caridosos. Que descanse em paz, nossa estrela do lar. Elza Santana faleceu ontem, após viver intensamente 75 anos de vida em Santa Esperança, um pequeno povoado de Minas Gerais. Filha de humildes campeiros, nasceu no início da década de 40, quando a região vivia o fermento das reformas agrárias e políticas sociais do governo Getúlio Vargas. Criada entre a natureza, Elza aprendeu desde cedo a valorizar a simplicidade e a paz da vida rural. Aos 15 anos, iniciou estudos de educação básica em Santa Esperança, onde se destacou por seu espírito vivo e amor pelas crianças.
Aos 20 anos, casou-se com um jovem professor chamado Antônio, que lhe trouxe o seu primeiro contato com a literatura e a cultura nacional. Juntos, leram inúmeros romances de Machado de Assis, Jorge Amado e Manuel Antônio de Almeida, ficando encantadas com as histórias e personagens da literatura brasileira. Em 1965, Elza ingressou na Faculdade de Educação de Juiz de Fora, onde se gradua em Pedagogia e Literatura. Desde então, dedicou-se à educação de crianças e adolescentes da sua região, transformando a vida de centenas de alunos que passaram por suas aulas de literatura e português. Em 1985, Elza foi premiada com a Medalha da Inconfidência pelo governo do estado de Minas Gerais por seus 25 anos de serviço à educação pública mineira. Em seguida, recebeu o Prêmio Jabuti de Destaque em Educação, uma distinção que honra suas décadas de trabalho incansável em favor da alfabetização e cultura do país. No entanto, a vida de Elza não se restringiu apenas à escola. A senhora também foi uma fervorosa defensora do meio ambiente, dedicando-se há mais de 40 anos ao cultivo de orquídeas e rosas em seu quintal. Cada planta era cuidadosamente cultivada com atenção minuciosa, como se fossem seus próprios filhos. Em 2010, Elza foi homenageada pela Câmara Municipal de Santa Esperança por seus esforços na preservação do meio ambiente local e pelo seu trabalho incessante com a educação da população. Em sua casa, as paredes eram cobertas por retratos e troféus de reconhecimento pelas suas incansáveis esforços em prol da comunidade. Moradora solteira desde a morte de seu marido Antônio, em 1982, vítima de uma tragédia viária, Elza sempre levou o coração na mão e encontrou consolo na escrita de poemas e leitura de livros clássicos. Sua biblioteca, cheia de obras de Machado de Assis, Jorge Amado, Nelson Rodrigues e Clarice Lispector, era sua santuária particular, onde encontrava refúgio de seus problemas e dúvidas. Na rádio, na televisão e no jornal local, Elza Santana ficou conhecida como uma mulher que dedicou a vida à educação e ao meio ambiente, sempre com uma sorriso em seu rosto e um gesto de gentileza para quem a cruzava. Hoje, enquanto o sol se esconde atrás das montanhas de Santa Esperança, a casa de Elza Santana fica vazia sem seu carisma e energia inegrável. Mas ela sempre estará presente entre as plantas do seu quintal, nas páginas dos seus livros e nas memórias daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. No final, Elza Santana será lembrada como a mulher que abriu mundos novos para as crianças de Santa Esperança, como a defensora da natureza e do meio ambiente, e como a mãe adotiva de centenas de plantinhas de orquídeas e rosas que florescem em seu quintal, um testamento à vida e ao amor de uma mulher extraordinária. Naquele Rio de Janeiro ensolarado, onde o mar chama ao amanhecer e as montanhas escondidas e nebulosas beijam o sol nas tardes, nasceu a voz que, mais tarde, tornaria-se o hino da alma brasileira. Benito de Paula, um cantor, compositor e pianista, cuja vida foi uma dança entre as notas da vida, entre os tonos vibrantes do amor, da tristeza e do sonho. A vida dele era uma música, e a música era sua vida. Crescendo ao som dos sambas, das baladas e dos boleros, ele foi criando seu estilo único, que uniu as tradições brasileiras com o charme das músicas internacionais, criando um legado que vibra até os dias de hoje. No piano, ele era mais do que um virtuoso. Era uma alma, uma força que vibrava e respirava a música. Ele tocava como quem sabe que cada nota é um pulso, que cada acorde é uma paixão. E toda vez que colocava as mãos sobre as teclas, ele despertava um mundo cheio de emoções e sentimentos, uma terra onde o amor triunfa sempre. A voz de Benito era intensa, férrea, como se a vida mesma tivesse sido colocada em sua garganta. Ela era uma espécie de testemunho da vida brasileira, do seu sofrimento, do seu amor, do seu sonho. E, ao cantar, ele transformava-se em um mensageiro, levando suas canções até os céus e derramando o espírito brasileiro em cada nota que cantava. As suas composições eram clássicos da música popular brasileira. Canções que falavam da vida, do amor, da saudade, das esperanças e dos sonhos de um povo. Eles se tornaram parte dessa cultura vibrante que é o Brasil, acompanhando as vidas dos brasileiros, despertando emoções e recordações. Ele foi uma espécie de profeta da música popular brasileira, criando um estilo inconfundível de samba romântico que se tornou uma marca registrada do seu nome.
E o melhor é que ele não apenas cantava e tocava, mas também compunha suas próprias canções, dando às suas músicas um jeito único e inconfundível, como se cada nota fosse uma gota de sua alma. Mas não foi só o piano e a voz que caracterizaram a vida de Benito de Paula. Eles também foram seus olhos, que se penduravam no mar e nas montanhas, absorvendo a natureza brasileira e deixando-a respirar em suas músicas. Foi seu coração, que batia com o ritmo do samba e dos boleros, levando à vida toda essa música. E foi sua alma, que vivenciou todas as emoções das suas canções, deixando-as vibrar em cada nota e acorde. E assim, Benito de Paula se tornou uma lenda da música popular brasileira, um símbolo do espírito brasileiro, que continua tocando, cantando e inspirando, mesmo depois de ido embora. Sua vida e obra foram uma dança entre as notas da vida, entre o amor, a saudade e o sonho. E essa música viva continua despertando emoções e recordações nos corações dos brasileiros. Naquele canto do Brasil onde as montanhas abraçam o céu, surgiu uma alma deslumbrante, impregnada da essência do verde mato e do azul do céu, Benito de Paula. Filho do sol na terra de Nova Friburgo, ele nasceu em uma casa modesta, onde a música já vinha se instalar no coração dos seus antepassados. Aquele ambiente vibrante, cheio de ritmos e cantigas que enfeitavam as ruas e festas do bairro, foi o berço daquela alma criativa. Em um mundo em que os silêncios eram raros, a vida de Benito deslizava entre a harmonia dos sons e a dança das sombras. Aquele piano velho, herança de uma mãe que sonhava com notas melodiosas, tornou-se testemunha privilegiada do nascimento da vocação de um gênio musical. Aos poucos, os dedos pequeninos de um menino que ainda não tinha idade para compor, começaram a tocar aquelas notas que despertariam em toda a região o inesquecível encanto do seu talento. Como uma flor nascente na primavera, as habilidades de Benito cresceram com a mesma força e intensidade que o sol ilumina o céu no matutino da vida brasileira. Aos olhos dos moradores do bairro, ele era uma espécie de anjo musical, encantando todos com sua habilidade precoce de transformar sentimentos em sons. E como a música do futebol inspirava os corações em momentos de triunfo, assim também o fez a voz de Benito, que cantava histórias de amor, tristeza e esperança, sempre com uma poesia inigualável. Era uma vida simples, cheia de trabalho e humildade, mas essa criança do Rio de Janeiro sabia que a música era sua alma gêmea. E foi nessa terra fértil que o talento de Benito cresceu, como a raiz do jacarandá que se enraiza e viva no coração da terra brasileira. Nesta história vibrante, embalada pelos ritmos da vida de Nova Friburgo, é possível ver o nascimento de um grande músico, que nasceu do amor pela música e foi criado pelo sol e a força da natureza brasileira. E como dizia nosso grande Chico, quem souber sofrer, pouco mais precisa. É claro que o caminho de Benito estava marcado desde seu primeiro toque no piano. E hoje, quando a música do Rio e do Brasil vibram na história de um homem cujo nome se transformou em sinônimo de talento e paixão, é possível sentir na voz de Benito de Paula toda a essência da vida brasileira. E não há dúvida que sua música será lembrada como um registro vivo do amor, paciência e respeito pela arte e cultura do nosso maravilhoso país. Na juventude, Benito de Paula vivia em uma caverna de sonhos, onde as dificuldades eram comparsas a quem sonha com a vida artística, um caminho sinuoso e torturoso, povoado por inúmeros desafios e obstáculos. Era como se o destino tivesse plantado uma semente no coração dele, uma semeadura que _start artistas, e essa semente germinou com a mesma determinação do sol nascente, impelindo-o a emergir de entre a areia da vida cotidiana. Ele andava sempre em busca de soluções para esse misterioso enigma que é o sucesso e o reconhecimento. Uma busca incessante que levou às sombrias salas dos pequenos bares e casas de espetáculo, cercados por um ar antigo e fumegante. Lugares onde as paredes se esquecem do tempo e os cintilantes olhares de vidro contam histórias de sonhos quebrados e sucessos amargos, mas também de sonhos realizados e triunfos conquistados. Aqui, no meio da obscuridade, Benito de Paula foi lapidando sua identidade como músico. Aqui, entre as sombras e o reflexo das lentas chamas dos cigarros, ele descobriu quem era realmente. Foi nesse período de transição que começou a compor suas primeiras canções autorais, uma espécie de testamento artístico da sua alma, que ele escreveu com tanta paixão e dedicação que cada verso parecia brotar das profundezas do seu coração. E essas canções, eles eram como um olhar no espelho,
Muitas vezes ele não reconhecia aquele que observava, aquele homem que lutava para ser ouvido, um artista em busca de sua voz. Mas com o tempo, as canções foram se transformando, adquirindo uma força e um poder expressivo inegáveis. E ele começou a perceber que, além do seu coração, as letras eram também uma carta aberta para si mesmo, um convite para enfrentar suas próprias dificuldades e desafios, como se tivesse deixado uma mensagem pessoal em um tempo suspenso. E assim, Benito de Paula continuou sua jornada artística, sendo respeitado por seus colegas de profissão pela sua autenticidade e pelo seu dom para emocionar o público, transformando-se em um verdadeiro embaixador do mundo dos sonhos. E é com esse espírito que ele continua a compor suas canções hoje em dia, sempre com a mesma determinação de antes, como se tivesse feito uma promessa para si mesmo de nunca mais ceder diante das dificuldades da vida artística. Em tempos de ensolarçado sol nascente no Rio de Janeiro, surgiu uma voz que vibrou a alma de um povo. Benito de Paula, o gênio encantador cuja música era como um abraço ardoroso ao coração brasileiro. Criada em uma favela carioca, onde as notas de piano do tio e os cânticos religiosos se misturavam com a rítmica dos sambas e forró, Benito descobriu o poder da música como um salmão em busca de seu rio primitivo. Em seu estúdio, cheio de luz que dava vida às paredes e ao ar, ele trilhava seus caminhos através das notas e acordes, como um guia no meio da selva africana. E assim nasceram Retalhos de Cetim e Charlie Brown, duas canções que se tornariam hinos da geração, lembrando sempre o sabor doce do café da manhã e o zumbi inquietante da madrugada. O fenômeno Benito de Paula pisou em palcos de todo o país, como se ele tivesse sido enviado pelo próprio sol para iluminar as vidas das multidões. Em shows onde a paixão e a dedicação se misturavam com o canto de um anjo, ele conquistou milhões de corações e consagrou-se como um mito vivente da música brasileira. Nos estúdios de gravação, o ar se encarregava das notas que saíam do piano, transbordando de sofisticação e popularidade, sempre fiel ao seu estilo singular. E no palco, com a luz do teatro caindo sobre ele, Benito de Paula era mais um personagem de uma história, onde a música se transformava em um rio encantado, dando vida às almas presentes. Aos olhos da crítica e dos fãs, Benito de Paula foi um símbolo da força e resiliência brasileira, que surgiu das ruas e do lixo para iluminar as vidas de muitos. Sua música se tornou um presente constante, sempre presente em momentos de alegria, tristeza e amor, como um lembrete de que a vida é uma composição em constante evolução. E hoje, mesmo com o passar do tempo e as mudanças nos tempos, a música de Benito de Paula continua viva, ressonando nas almas que vinham _start assista. E corações que ouvem. Sua presença em programas de televisão, rádios e palcos de todo o país o transformou em um fenômeno popular, alcançando milhões de discos vendidos. Recebeu prêmios e homenagens, consolidando-se como um dos grandes nomes da música brasileira, sempre fiel ao seu estilo singular que unia sofisticação e popularidade. Como se o tempo tivesse parado em determinado instante, a voz de Benito de Paula continua vibrando no ar, como um eco da vida, emocionando cada ouvinte que escuta suas notas e palavras. Ele é uma marca registrada da história brasileira, um testemunho da força criativa e expressiva do povo brasileiro. E a cada nota cantada, a cada letra cantada, Benito de Paula continua falando de amor, esperança e resiliência. Sua música se tornou uma carta escrita com o sangue da vida, um tesouro escondido nas almas que ouvem e sentem. É como se a vida, em seu infinito caminho, tivesse encontrado na música de Benito de Paula a chama que acendeu um fogo interior, uma esperança que transpira em cada nota, em cada palavra. A música de Benito de Paula é uma luz eterna que continua iluminando as vidas e sonhos de todos aqueles que em _start assista, que acreditam na magia da música brasileira. E o legado de Benito de Paula, a sua obra-prima emocionante e artística,